Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer uma bolsinha infantil. Para fazer esta bolsinha vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido, 2 para o tecido principal e 2 para o forro, de 40 cm de largura por 35 cm de altura, um para o bolso de 25 cm por 25 cm, 2 para as alças de 60 cm por 7 cm, duas faixas para o tecido principal de 38 cm por 5 cm e 2 metros de cordão. Vamos começar por juntar o tecido principal direito com direito. Vamos traçar e cortar os ângulos a 4 cm e depois fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Agora dobramos o tecido do bolso ao meio, direito com direito, e alfinetamos. Passamos uma costura e deixamos uma pequenina abertura para desvirar. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos o bolso. Passamos uma costura no cimo do bolso, mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Agora vamos alfinetar o bolso num dos tecidos do forro. Dobramos o tecido para marcar o meio. Vamos fazer uma marcação a 10 centímetros a partir do cimo do tecido e alfinetamos o bolso a partir desta marcação. Marcamos o meio do bolso. Marcamos o meio do bolso. Costuramos o bolso e passamos uma costurinha ao meio. Agora vamos só ocupar destas duas faixas de tecido. Vamos fazer uma costurinha de cada lado, mais ou menos de meio centímetro. Agora vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro de cada lado e marcar bem o bico ao ferro. Agora vamos alfinetar estas faixas de tecido ao tecido principal e alfinetamos a 4 centímetros do cimo do tecido.
Marcamos o meio. Marcamos o meio do tecido também. Agora colocamos meio com meio e a 4 centímetros do cimo do tecido. Passamos uma costura de cada lado e vamos deixar as laterais sem costurar e fazemos a mesma coisa no segundo tecido. Agora vamos costurar as alças. Vamos passar uma costura de cada lado. Agora vamos alfinetar as alças ao tecido principal e alfinetamos a 12 centímetros das laterais. Passamos uma costura de segurança. Agora juntamos os dois tecidos direito com direito e alfinetamos as laterais e o fundo do tecido e fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Passamos uma costura mais ou menos a 1 centímetro da beirinha e no tecido do forro vamos deixar uma abertura numa das laterais para poder desvirar. Agora vamos alfinetar os ângulos e passar uma costura. Vamos alinhar bem as costuras.
Cortamos o excesso de tecido das costuras e passamos um pontinho zigue-zague. Desviramos a bolsinha do tecido principal juntamos as duas bolsinhas direito com direito e alfinetamos a toda a volta. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e passamos uma costura. Agora vamos passar uma costura a toda a volta. Colocamos o cordão A nossa bolsinha infantil está prontinha. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.